Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Esse vai ser o nosso texto de hoje à noite. Que Deus fale aos nossos corações, através dessas palavras de Jesus Cristo, para os seus discípulos. Nós estamos nessa jornada do discípulo. Jornada do discípulo. E hoje nós vamos falar sobre as recompensas do discípulo. As recompensas do discípulo. Nós temos pregado a identidade do discípulo, a missão do discípulo, o custo do discipulado. Quanto é que custa para seguir a Jesus? Não é fácil. Nós vamos hoje falar sobre as recompensas do discípulo. Nós vamos começar lendo no versículo 23. Mas só para você entender o contexto. Tinha um jovem que era rico. E ele era muito respeitado, porque ele era um rico honesto. E o judeu entendia que a pessoa que conquistava bens materiais, se enriquecia com honestidade, o judeu entendia que essa pessoa era muito privilegiado por Deus, e que essa pessoa então, ele era melhor do que os outros, ele tinha uma graça especial de Deus na sua vida, e o pobre, coitado, o pobre, ele era uma pessoa preterida por Deus. Bom, tinha um rapaz rico que vem a Jesus, e fala, ele é rico, honesto, ele é respeitado, ele fala, mestre, que hei de fazer para herdar a salvação? E Jesus vai trabalhando a vida dele, mostrando para ele que ele é idólatra, mostrando para ele que ele não possuía coisas, ele era possuído pelas coisas, ele era um idólatra, ele adorava as suas riquezas, e ele precisava quebrar essa sua idolatria. Jesus fala para ele, olha, você se acha tão bom, então faz o seguinte, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga, e você vai ter um lugar lá no céu. E o jovem abaixa a cabeça e sai triste, porque ele viu que ele não conseguiria se livrar dos seus bens, ele estava amarrado. O pecado amarra, o pecado ilude, o pecado escraviza. Se tem alguém aqui hoje escravizado ao pecado, a qualquer tipo de pecado, que Deus te liberte. Essa tem sido a minha oração, que Deus o liberte em nome de Jesus para a glória dele, amém? Ok? Esse rapaz, ele pega e sai da presença de Jesus sem salvação. Ele entendeu que ele não amava a Deus sobre todas as coisas, mas ele amava as suas possessões, seus patrimônios. Daí o que acontece? Versículo 23, nosso texto, olha o que diz, versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Lembre-se, eles são judeus, eles acham que o rico, honesto, é muito privilegiado. E agora Jesus fala uma coisa que não faz sentido para eles. Mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Qualquer um, rico, pobre, é difícil. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Daí Jesus fala, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo, Senhor? E Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem, esse negócio de ser salvo para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus, até salvar um pobre e miserável pecador. Então Pedro começou a dizer-lhe, aqui entra o texto nosso de hoje à noite. Pedro começa a dizer, nós deixamos tudo para seguir-te. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Até aí, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Lembre-se, nós estamos nessa jornada do discípulo. Jesus
lá em Lucas 9:23, falou para todos, Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quer se tornar um discípulo meu, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu gosto desse verso, é um chamado radical, é um chamado desafiador. E eu gosto porque Jesus não chama apenas os melhores, Jesus não chama os mais habilidosos, os mais éticos, os mais religiosos. O verso diz: Jesus dizia a todos, qualquer um, quer vir, pode vir, só que você precisa negar-se a si mesmo, você precisa abrir mão da sua autojustiça. Você precisa entender que o que te condena não é o que você fez ou deixou de fazer, mas é o que você é. Você é pecador por natureza, você tem um coração egocêntrico, e pessoas egocêntricas não herdarão o reino dos céus. Você precisa negar a sua autojustiça. Tem gente aqui nessa igreja que diz assim: mas eu não me sinto pecador, porque eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo outro, eu sou apenas um adolescente, eu nunca desobedeci pai e mãe, eu nunca fumei, nunca roubei, sabe, faz uma lista de coisas que nunca fez. O problema seu, jovem, garoto e adulto, que tem uma vidinha bem ética, bem bonitinha, o problema seu não é o que você fez ou deixou de fazer, o problema seu é a sua natureza. A Bíblia fala que você é como uma bomba atômica. A bomba atômica está lá sentada, ela nunca explodiu, nunca machucou ninguém, ela até é bonita de se observar, ela é valiosa, mas a única coisa que ela serve é para explodir, destruir, matar. A natureza dela que não presta. E a Bíblia ensina que todo ser humano, por mais bonzinho que seja, é uma bomba atômica. Tem pecado, tem egoísmo. E no céu não pode entrar gente egocêntrica, gente que vive para si mesmo, que vive para a sua glória, ou que até ajuda os outros, mas ajuda para ter retorno para si mesmo. Então Jesus fala: a pessoa precisa negar a si mesmo, abrir mão da sua autojustiça. A pessoa precisa abrir mão da sua autoconfiança. A pessoa, para se tornar discípulo de Jesus Cristo, ele precisa parar de falar: eu sei, eu posso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A pessoa precisa começar a falar: se Deus permitir, eu vou tentar fazer aquilo, eu planejo fazer aquilo. Eu não sei nada, vamos ver o que a palavra de Deus diz. O que eu sei, eu aprendi com amigos, com pais, com avós, que algumas coisas eles estão certos, talvez outras não. Eu não sei nada, eu sou um discípulo, eu quero aprender com Jesus. A pessoa, para chegar a Jesus, ele pode vir, qualquer um pode vir, mas precisa negar-se a si mesmo, abrir mão da sua autojustiça, abrir mão da sua autoconfiança, abrir mão dos seus direitos. Aí que pega. Se necessário, você, cada discípulo de Jesus Cristo, se necessário, precisamos estar dispostos de abrir mão de namorado, de emprego, de privilégio, de conforto, de bens materiais, de status, de família, do que for, para ficar com Jesus. Esse é o chamado de Jesus. E daí Jesus fala: daí eu quero que você tome diariamente a sua cruz e me siga. Não, Jesus não falou: eu quero que você tome dominicalmente a sua Bíblia e vá para a igreja. Tem gente que acha que ser cristão é ir de domingo para a igreja. Não, tome a sua cruz diariamente e me siga. Diante de uma sociedade pecaminosa, corrupta, materialista, carnal, diariamente, Jesus quer que nós se posicionemos ao lado da verdade, do Evangelho de Cristo, da igreja, do reino de Deus. Uma sociedade que zomba de Deus, uma sociedade que, eu não entendo isso, a Rede Globo paparicou tanto o Papa, mas logo em seguida das suas paparicações do Papa, ela mesma vem com uma mensagem, com uma programação, com uma música que vai contra tudo que o Papa defende em termos de ética e de moral. Olha a hipocrisia, olha a pouca vergonha, olha a sujeira, olha que banalidade. Por isso que Jesus mesmo nos seus dias, ele falou: esse povo me adora com seus lábios, o seu coração está longe de mim. Precisa ter conversão. A pessoa precisa chegar no ponto de negar-se a si mesmo. A pessoa precisa chegar no ponto de diariamente tomar a cruz de Cristo. Esse é o preço do discipulado. Mas o nosso assunto hoje não é esse. Isso nós já pregamos em outros cultos. O nosso assunto hoje é a recompensa de seguir a Jesus. Quais são as recompensas de se seguir a Jesus? O que Jesus dá de volta para nós? O que Ele promete para nós? Quando nós negamos-nos a nós mesmos, abrimos mão do que for necessário para adorá-lo, servi-lo. Quando nós diariamente tomamos a sua cruz e passamos vergonha por causa do nome dele, diante de um mundo que zomba do cristianismo. Qual que é o preço? O preço é negar-se. Qual que é a recompensa do discípulo? Qual que é a recompensa do discípulo?
o que o discípulo ganha seguindo a Jesus? Versículo 28 do texto que nós lemos. Versículo 28 do texto que nós lemos. O Pedro, tendo visto aquele jovem rico que era respeitado, que ganhou ele amealhou riquezas e propriedades honestamente, ele era muito respeitado, ele era visto como um homem privilegiado por Deus. Esse rapaz, ele não tem coragem de vender tudo para seguir a Jesus. E o Pedro olha, e com aquela sinceridade pedrina, né? Ele fala: Jesus, Pedro era meio infantilzão, né? E sincero, como uma criança, assim, não tinha muita fineza, não tinha muito tato, falava as coisas de qualquer jeito. E Pedro, no meio daquela situação triste, porque a Bíblia fala que o jovem rico veio todo entusiasmado, querendo a salvação, e foi embora sem salvação. A Bíblia fala que Jesus, olhando aquele rapaz indo embora, Jesus amou aquele homem. Jesus sentiu a perdição, o pecado, a escravidão daquele homem com as suas riquezas. E Pedro fala: mestre, ele não quis deixar nada, mas nós deixamos tudo por você. No versículo 28 ele fala: nós deixamos tudo para te seguir, mestre. Em outras palavras, Pedro falou: mestre, nós não somos como esse jovem rico materialista, nós renunciamos tudo para te seguir. Em Mateus 19, 27, no texto paralelo, a mesma história contada por Mateus, Pedro fala assim: nós deixamos tudo para te seguir. Que será de nós? Que será de nós? O que é que nós vamos ganhar com isso? É a pergunta de Pedro. E a resposta de Jesus não poderia ser melhor. A resposta de Jesus está no versículo 29 e 30. Jesus diz o quê? Respondeu Jesus para Pedro e para os discípulos: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Jesus promete 3, 4 coisas aqui para quem nega a si mesmo e decide abraçar a vida de seguir a Jesus, a vida do discípulo de Cristo. A primeira coisa que Jesus promete aqui, você vê, é óbvio, Jesus promete para a gente uma grande e nova família. Se você abraçou o desafio de Jesus de negar-se a si mesmo e diariamente tomar sua cruz e viver o Evangelho, Jesus fala: ó, você vai ter aqui nesse mundo uma grande e nova família. Ele fala isso. Qualquer um que tenha deixado, por causa do meu nome, do Evangelho, tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, não deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Bom, já que a conversa aqui é entre Jesus e Pedro, vamos ver o seguinte: Pedro deixou tudo para seguir a Jesus. Ele deixou seus barcos, suas redes, seu emprego, deixou a sua família, temporariamente ele deixou sua família também. Ele tinha uma sogra, ele era casado e foi seguir a Jesus. O chamado de Pedro para Jesus foi um chamado para missões, um chamado para o evangelismo. E Pedro sacrificou tudo para seguir a Jesus. Será que Pedro ganhou 100 casas, 100 vezes mais casas, famílias e tudo mais? Deixa eu falar para você, um ano mais tarde, você vê Pedro pregando um sermão. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, e agora Pedro está em Jerusalém num dia de festa, num lugar público, talvez no pátio do templo, não sei, e tem uma grande multidão. E Pedro começa a pregar um sermão lá, e ele começa a falar: israelitas, ouçam estas palavras. E ele falava na língua dele, e cada pessoa que estava naquele dia de festa de outra nação entendia na sua própria língua. Pedro estava ungido pelo Espírito Santo. Israelitas, ouçam essas palavras, disse ele: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado
e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E daí Pedro, no seu sermão, ele cita uma profecia que Davi fez acerca do rei de Israel. Parecia que Davi estava falando dele, mas não era, era uma palavra profética, que não podia nunca se cumprir em Davi, se cumpriu em Jesus. E daí que ele cita isso lá do Velho Testamento, das palavras de Davi, e Pedro fala, e de fato, Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem através de nós. Daí mais para frente ele fala, portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E quando ele termina aquele sermão, a Bíblia fala, quando ouviram isso, os seus corações, pelo Espírito Santo, ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos judeus, o que faremos? E Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, pois essa promessa que eu estou dando não é só para vocês, mas é para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor Deus chamar, até mesmo lá em Tupã. E com muitas palavras Pedro e os apóstolos advertia essas pessoas que ouviram esse sermão, que chamou a atenção de todo mundo, que magnetizou multidões. E os apóstolos, com essas multidões, depois do sermão, eles insistiam, dizendo para a multidão, salvem-se desta geração corrompida, fuja desta geração corrupta, suja, pecaminosa. E os que aceitaram, diz o livro de Atos, e os que aceitaram a mensagem naquele dia foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo à igreja de Cristo de cerca de 3.000 pessoas. Eu falei tudo isso para dizer o seguinte, há um ano atrás Pedro falou, Jesus, meus irmãos apóstolos, nós deixamos tudo para te seguir, nós aceitamos o discipulado. O que vai ser de nós? O que você vai ter para nós? Você vai receber, por causa dessa renúncia, você vai receber uma família nova, grande, especial, aqui na terra mesmo. E nesse dia Pedro já recebeu. Quantas pessoas Pedro deixou de agradar na sua família para seguir a Jesus? 20, 30, 40? Só nesse dia ele recebeu 3.000 pessoas na sua família. 3.000 pessoas começaram a ser agora seus irmãos, irmãs, mães, pais. E essas pessoas cuidaram de Pedro, essas pessoas cuidaram umas das outras. Irmãos, quando você renuncia a este mundo, você renuncia uma série de amigos, uma série de programas, uma série de happy hours, você tem que abrir mão de série de prazeres, uma série de coisas, mas Jesus confere para você o privilégio, por exemplo, de fazer parte desta família, de outros cristãos que estão espalhados nessa cidade, em outras igrejas que pregam o Evangelho também, nesse estado, nesse Brasil, nessa América do Sul, no planeta Terra. Você, quando aceita Jesus, você passa a fazer parte de uma grande família, uma família imperfeita, mas que está se aperfeiçoando a cada dia, que está crescendo a cada dia. É maravilhoso fazer parte da família de Cristo. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu podia contar várias, eu tenho uma listinha de experiências, eu vou contar uma. Nos anos de 1990, nós fomos para os Estados Unidos a serviço da Editora Fiel, para visitar várias igrejas, levantando recursos para publicar livros bem baratos para dar por na mão dos pastores aqui no Brasil. E para traduzir esses livros, publicá-los e distribuí-los e tudo mais. E deram essa missão para mim, e mandaram eu, minha esposa, minha família. A Bárbara não existia naquele tempo. A Bárbara era um projeto de Deus ainda informe, né? Na verdade, eu e a Vânia desconfiamos que ela foi gerada na última semana, na cidade de Miami, na casa de um irmão lá, a gente sabe até o quarto. Mas ela foi gerada lá e nasceu aqui, né? Mas... a gente viajou, a Fiel deu para nós um carro, deu para nós o combustível, deu a escala das igrejas que nós tínhamos que fazer, os Estados Unidos todos, 3, 4 meses. E um dia, nós saímos da cidade de São Francisco, atrasados para chegar em Washington, uma longa viagem,
estava frio, no caminho pegamos neve, e eu estava atrasado, tinha que chegar lá, senão ia perder o culto, os meus compromissos lá. E eu esqueci minha carteira num hotel, no McDonald's, no banheiro do McDonald's. Sabe aqueles negócios, aquele rolão que tem aqui ao lado da privada? Eu coloquei minha carteira em cima daquilo. Coloquei ali, e estava com blusa, pendurei a blusa e tal. E a hora que eu saí de ter feito minhas necessidades lá, eu não peguei a carteira. Entrei no carro, falei para mim, vamos embora que nós estamos atrasados, vamos embora. O tanque estava cheio. O carro tinha uma autonomia muito boa. E eu rodei muitos quilômetros, quase 500 quilômetros. Mas eu cheguei num lugarzinho, nas montanhas, nevando, chamado Mount Shasta. Mount Shasta, Montanha Shasta. Escreve no YouTube, você vai ver lá. Põe lá no Google, Mount Shasta, Shasta, Shasta. Cheguei, isso estava atravessando uma cordilheira, atravessando um pico de montanhas, nevando, 6 horas da tarde, já bem escuro, o carro com o ponteiro aceso, já aquela luz, acabou a gasolina. Eu falei, olha, acho que nós vamos ter que colocar gasolina e vamos ter que dormir aqui, porque o carro não tem correntes, está nevando, a gente pode ter um acidente à noite, é perigoso. Mas só que a hora que eu fui colocar a gasolina, antes de pôr, eu comecei a procurar a carteira, para pegar o dinheiro. Eu tinha $700 na carteira, que era para viagem. E eu, cadê a carteira? E procura, não acha a carteira. Vou lá atrás, no frio lá fora, abro a tampa, começo a procurar a carteira, até onde era impossível ela estar. Começo a procurar nas malas, começo a desfazer as coisas. E onde está essa carteira? Onde está essa carteira? E não acho. E a família lá fora, lá dentro do carro, com o carro ligado, pouca gasolina, para manter o carro quente, aquecido, crianças pequenas ainda. E olha, um sufoco. E daí, irmãos, caiu a ficha. Eu estou sem dinheiro, estou sem documento, estou sem carteira, num país que não é meu país, longe da minha casa, não conheço ninguém. Como é que eu vou fazer? Eu entrei num pequeno motel, um motelzinho vagabundo, e pedi por uma lista de páginas amarelas. Naquele tempo não tinha celular, não tinha essas coisas. Peguei uma lista de páginas amarelas da cidade pequena, e eu vi uma listinha de igrejas ali, e comecei a ligar para as igrejas, pedindo socorro da família de Deus. A primeira igreja, acho que um administrador, um zelador atendeu, ele não estava muito afim de ajudar, ele não tinha como ajudar, ele me dispensou. A segunda igreja, eu falei com um tipo de Renato, um pastor de jovens da igreja, e eu comecei a explicar minha situação para ele, explicar e tal, e ele falou, eu estou indo aí, eu sei onde você está, você falou que estava no lugar, eu sei, eu estou indo aí. E esse homem, em 3 minutos, 4 minutos, estava lá. E ele me abraçou, me recebeu, se apresentou, me apresentei. Eu comecei a tentar mostrar a Bíblia para ele, mostrar a Bíblia anotada. Eu falei, quer que eu cante um hino para provar que eu sou crente mesmo, tal. Ele falou, não. Ele falou, você não precisa falar nada. No telefonema, você falou uma frase que só crente, só gente que é da família fala. E por isso que na hora, eu parei de perguntar coisas e já vim aqui. E ele nos colocou num hotel, de manhã ele foi nos levar para a sua casa, com a família ele preparou um café da manhã bem gostoso, foi comigo para a igreja, começamos a ligar para... Daí eu já tinha entendido que eu perdi a carteira em São Francisco em algum lugar. Nós começamos a ligar para todos os McDonald's de São Francisco até conseguir a tal da carteira. Um amigo nosso foi lá buscar a carteira no McDonald's, mandar por Sedex, e esse homem emprestou para mim dinheiro para eu continuar a minha viagem, e depois, com o seu endereço, eu poderia mandar um cheque para ele, ou coisa assim. O que eu estou falando tudo isso é o seguinte: como é gostoso fazer parte da família de Deus. Você está no fim do mundo, você conhece o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, lá você vai encontrar um grupo que conhece também, e você, em poucos minutos, você vai se sentir íntimo deles, tão íntimo deles como você se sente dos seus parentes de sangue. A família de Deus é algo maravilhoso, é essa a promessa de Deus para os seus discípulos, aqui na terra. Você talvez perca o favor de 70 parentes e amigos, sei, mas você de imediato, aqui em Tupã, na nossa experiência, quem entra para essa igreja, de imediato já tem 700 irmãos, irmãs, mães, tios, pais na fé. Que gostoso, que bênção. Você pode dizer aleluia, glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus. O que mais? Jesus promete, para quem abre mão de tudo, para seguir e servi-lo, Jesus promete uma grande e nova família. Que bênção. Em segundo lugar, Jesus promete a presença do Espírito Santo.
Ele promete a presença do Espírito Santo. Não está no texto que nós lemos, mas falando de Pedro, que foi quem perguntou para Jesus, o que sobra para nós, o que o Senhor tem para nós? Vamos falar de Pedro. Pedro, o que aconteceu com Pedro? Pedro, ele recebeu a promessa do Espírito Santo, e o Espírito Santo fez uma mudança radical na vida de Pedro. O melhor presente que Pedro recebeu na sua vida, não foi irmãos, irmãs, casas, propriedades, tal, mas foi o quê? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo mudou Pedro. Vocês já estudaram sobre a vida de Pedro, vocês sabem, o apóstolo Pedro, gente, ele era um homem precipitado no falar, ele era impulsivo nas suas atitudes, frequentemente ele foi repreendido por Jesus, frequentemente as ações deles irritavam o mestre dava dura nele. Teve uma hora que Jesus chegou a falar: Pedro, arreda-te de mim, porque você está falando em nome do diabo, você está sendo o diabo na minha vida, sai de perto de mim. Esse era Pedro. Na última noite, quando Pedro deveria escutar humildemente o que o mestre estava falando, o Pedro ficava falando: não, porque eu jamais te deixarei, nunca te abandonarei, eu vou, se for necessário eu morro por ti, tudo balela. Na última noite, Pedro, enquanto deveria estar orando, ele dormiu. Enquanto ele deveria confiar, ele queria tirar a espada e lutar e dar uma de machão a favor de Jesus. Enquanto ele deveria testificar do nome de Cristo, ele se envergonhou do nome de Cristo e ele negou o nome de Cristo 3 vezes e fugiu para chorar a sua vergonha, para chorar a sua derrota espiritual. Esse é o Pedro. Mas em Atos capítulo 2 nós lemos sobre Pedro pregando no poder e na unção do Espírito Santo, Pedro sendo usado para converter quase 3.000 almas, Pedro tornando-se o principal líder da igreja primitiva. O que aconteceu com Pedro? Em Atos capítulo 1, versículos 6 a 9, fala o que aconteceu com Pedro. O Espírito Santo, ele ganhou. Por seguir a Jesus, ele ganhou o presente da presença do Espírito Santo. Atos 1, 6 a 8, eu não sei se está aí, vamos ler. Então, os que estavam reunidos, depois da ressurreição de Jesus Cristo, então os que estavam reunidos perguntaram, o último encontro deles com Jesus, aqui na terra, dos apóstolos com Jesus. E a pergunta dos apóstolos foi: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Tem tanta profecia no Antigo Testamento que o Senhor viria para restaurar o reino de Israel. Nós agora estamos tentando entender: é agora que o Senhor vai fazer isto? É durante a nossa vida? E Jesus lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pedro, ele deixou tudo para seguir a Jesus. O que ele ganhou? Ele ganhou uma família grande, uma família nova, maravilhosa. Ele ganhou o quê? A presença do Espírito Santo. E esse presente do Espírito Santo não é só para Pedro, é para qualquer um que nega a si mesmo para seguir a Jesus. Tanto é que Efésios capítulo 1, versículo 13 fala: Nele vocês, da igreja lá da cidade de Éfeso, nele vocês cristãos, da primeira igreja batista em Éfeso, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês também, como Pedro, foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. A teologia bíblica ensina que todo cristão só se torna cristão porque o Espírito Santo vem com poder na sua vida e te dá um novo nascimento. O Espírito Santo, ele é quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Não é pastor que convence ninguém, não é pai, não é mãe, não é um cantor evangélico famoso que tem poder de chegar aqui e salvar um monte de gente. A pessoa só é salva pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo usa cantor, ele usa gente simples, ele usa quem ele quiser para salvar quem ele quer salvar. É o Espírito Santo que nos regenera, confere a nós o novo nascimento. É o Espírito Santo que confere a nós dons espirituais e poder. Ele é a nossa força contra o pecado. Ele nos conforta nos tempos de aflição. Ele é o consolador. Ele é aquele amigão do peito que está dentro de nós. Ele habita não em prédios, ele habita no coração daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Ele nos ensina e orienta
fundamenta em toda a verdade, João 14, 26, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, e Ele intercede por nós. Irmão, ora por mim. Irmão, igreja, ora por mim. Legal, a Bíblia fala, devemos orar uns pelos outros, mas saiba do seguinte, o Espírito Santo, sem você pedir, já está orando por você. Eu gosto muito deste verso, Romanos 8, 26, fala assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo. Ele, ungido por Deus, o grande apóstolo Paulo. Eu falo isso porque tem muita gente metida nessa área de oração, achando que eles descobriram o jeito poderoso, certo de orar. E eles vão de igreja em igreja, sabe, agitando, ensinando você a fazer isso, fazer aquilo. Se você fizer desse jeito, você vai ter poder na sua vida de oração, e você vai trazer o céu para a terra. E sabe, olha, eu estou no evangelho há 53 anos, eu já vi muita coisa. Nasci na casa de um pastor, eu já vi muita onda vindo e voltando. Aqui está o apóstolo Paulo, meus irmãos, falando que ele mesmo não sabia como orar, e ele louvava a Deus porque o Espírito Santo intercedia por ele. Manda plantar batata esses irmãos que tentam ficar inventando moda, que tem que orar desse jeito, tem que orar daquele, tem que orar e se orar desse jeito, e com mais força, e com mais grito, e com mais gemido, você vai alcançar. E a igreja mística, a igreja infantil vai atrás desses líderes, e entra nessas balelas, e entra nessas ideias de que se nós fizermos mais força, a gente vai quebrar o braço de Deus e levar ele a fazer o que nós queremos. Não é assim. Nós não sabemos como orar. Deus quer que você continue orando, mesmo não sabendo. Mas fica tranquilo, quando você orar errado, o Espírito Santo vai falar: pai, olha, ele não sabe o que está falando. Deixa eu falar para o Senhor o que ele está precisando. O meu amigão aqui, ó, ele está mal, o problema dele, ele acha que é isso, mas o problema dele não é nada disso, o problema dele é isso. Pai, trabalha na vida dele nesse sentido. Que bem. Eu quero ouvir um aleluia mais forte para isso que eu acabei de falar aqui. Aleluia, amém, glória a Deus. Você não vai ouvir isso em qualquer lugar não, você está acabando de ouvir aqui. Infelizmente poucos pregam o que eu estou pregando aqui, e eu estou correndo o risco de ficar com a igreja vazia fazendo isso, porque isso não dá ibope, não faz sucesso. Mas eu quero encerrar dizendo, nesta vida Jesus Cristo promete para os seus discípulos uma família nova, grande, maravilhosa, e promete para os seus discípulos a presença do Espírito Santo. Não tem coisa melhor. Depois vem uma coisa estranha. Sinceramente, ao preparar essa mensagem, eu tive vontade de pular esse texto, porque Jesus promete família, promete o Espírito Santo, mas em terceiro lugar, ele promete perseguição. Olha o texto de novo, Marcos 10, 29 e 30. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E com eles perseguição. Jesus, eu vou pregar domingo à noite, Senhor, sobre as recompensas do discípulo. Que esquisito o Senhor colocar, no meio de recompensas, colocar perseguição. Legal, grande família, nova família, presença do Espírito Santo, mas perseguição, Jesus, o que é isso? E eu fiquei no meu escritório, coçando a cabeça, e pensando, e orando, e lendo comentários, como que eu vou explicar isso para a igreja? Aí eu parei para pensar, e ver o seguinte: se você olhar a história da igreja, você vai ver que o cristianismo sempre floresce, frutifica mais debaixo de perseguição. O cristianismo, ele cresce e floresce mais quando há perseguição. Nós vemos isso na vida de Paulo, nós vemos isso na igreja primitiva. Quer ver um exemplozinho para você? Em Atos capítulo 12, começa o capítulo falando assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Pegou um dos líderes principais, pôs na cadeia e mandou matar, e começou a perseguir a igreja. Quem? Rei Herodes. Perseguição. A igreja teve que fugir, teve que vazar. Como é que termina esse capítulo? Herodes morto, comido por bichos,
porque ele não glorificou a Deus, ele aceitou glória para si mesmo. Deus não gostou disso. E o último versículo fala: entretanto, apesar da perseguição, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se mais e mais e mais e mais. E a igreja em Atos só vai crescendo. Quanto mais perseguida, mais ela cresce. No ano de 1997, eu estava em Bragança. Estava difícil, estava muitas lutas, eu construindo a minha primeira casinha lá, tal. Uma luta lá e duro, muito duro. Um carrinho velho. E Deus ouviu o meu choro, o meu clamor e mandou uma bênção para mim, um oásis no meio do deserto. Um empresário muito rico investiu $10 mil para que eu pudesse ir para o Havaí, passar um mês lá, fazendo um curso para liderança avançada. Lá eu fiquei junto por 30 dias com 42 líderes de cristãos do terceiro mundo, num hotelzão muito bonito, professores de primeira, vindo de várias partes do mundo. Cada 3 dias vinha um professor, ia embora outro, chegava mais um e passava para nós desafios, aulas e visão para o reino de Deus. E cada um de nós que ia do seu país tinha que levar um relatório: como que é o evangelho no Brasil, como é que está, quais os pontos fortes, fracos, como é que está a igreja brasileira, quais ideias que vocês têm para que podem vender e passar e compartilhar com os outros líderes. É uma organização que chama Instituto Haggai. O Zeca e uns homens da igreja aqui foram nesse instituto, numa reunião deles em Campinas, em Águas de Lindóia, recentemente. Bom, eu estou nesse Instituto Haggai, no quarto colocam um coreano junto comigo. Os dois, a gente falando inglês, a gente se entendeu. E esse homem começou a falar do avivamento espiritual que está acontecendo na Coreia do Norte. Eu falei: qual o segredo desse avivamento, esse negócio de pessoas levarem Deus tão a sério, a igreja crescer apesar das lutas e problemas? Ele fala: olha, o segredo do crescimento da igreja na Coreia do Norte é a perseguição. Perseguição. Na Coreia do Norte, os cristãos mantêm suas Bíblias enterradas nos quintais, embrulhadas em plástico. Só ir lá pegar quando puder, ler um pouquinho, talvez à noite, e colocar de volta. Lá na Coreia do Norte é ilegal você possuir uma Bíblia. Não pode. Quem tem Bíblia, levanta aí, bem alto. Se for celular, pode levantar também, iPad, iPod, levanta aí. Louvado seja Deus pela liberdade que nós temos, de carregar nossa Bíblia, de lê-la, de possuir 1, 2, 3, eu tenho umas 6 Bíblias, 7 Bíblias. Louvado seja Deus por essa liberdade. Na Coreia do Norte, é ilegal possuir uma Bíblia, ir à igreja, é proibido lá você inclinar a cabeça e fechar os olhos para orar. Se for pego, você está correndo risco. Se for denunciado, você está correndo risco. O resultado, a igreja tem crescido. Num ambiente onde as pessoas estão morrendo porque estão seguindo a Jesus, estão sendo perseguidos. A igreja hoje está com 400 mil cristãos naquele país, onde é tão difícil ser cristão. A fase que a Vanger mais cresceu na sua vida foi quando a sua madrasta a proibia de ir à igreja, de ler a Bíblia, de fazer oração, chamava ela de fanática. Pegava o carro e falava: você pode ir em baile, você pode sair com os meninos, você pode fazer o que você quiser, mas não quero que vá na igreja. Isso está virando sua cabeça. Foi a fase que ela mais cresceu, perseguição. Aqui na igreja alguns jovens passaram por esse dilema. A fase que eu mais cresço é quando eu estou debaixo de problemas, quando eu estou passando provações, quando eu estou enfrentando oposição. Não é gostoso, mas a verdade é que a perseguição, ela produz crescimento. E Deus, que está mais interessado no nosso crescimento e caráter do que no nosso conforto, Ele manda perseguição, e para Ele perseguição é visto como bênção. Por isso Jesus promete para o discípulo, para o nosso crescimento espiritual, Ele promete perseguição, como se fosse nossa inscrição para a academia espiritual. Se a gente não tiver isso, a gente acaba não crescendo, ficando complacente. Olha a igreja brasileira, tanta liberdade que a gente tem. Olha o que nós estamos falando, a vida cristã, o evangelho no Brasil está virando um show. É show, 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 um monte de gente se vestindo igual artista, e querendo dar uma de artista, e ser artista, e ficar rico nas custas do evangelho. Virou uma bagunça. Precisa vir uma perseguição, para haver pureza na igreja, e purificação das nossas vidas. Perseguição é bênção. Jesus promete para o seu discípulo perseguição, em casa, fora de casa, na escola, aonde você estiver e começar a hastear a bandeira de Jesus, você será perseguido. O mundo fala: a gente tem que respeitar todo mundo, respeitar, mas se você não concordar com certas coisas lá na escola, as pessoas te isolam, zombam de você, chamam você de ET,
Jesus promete perseguição. Em último lugar, Jesus promete a vida eterna. Jesus promete a vida eterna. Mas eu quero saber, você está ligado? Amém, glória a Deus. Último lugar, Jesus promete vida eterna. Olha o que Jesus fala: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, papapá, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, ponto e vírgula, e na era futura, a vida eterna. Amém, glória a Deus, a vida eterna. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre a vida eterna. Esta semana eu me despedi do meu mentor, do meu discipulador, um deles. Eu tenho alguns discipuladores. Eu sou fominha, eu sou muito carente, eu sou burrinho, eu preciso o que eu puder pegar de gente para me ajudar, eu pego. Então, o meu discipulador principal, pastor Ricardo Denham, fundador da Editora Fiel, missionário no Amazonas por 20, 30 anos. Homem que deixou tudo nos Estados Unidos, veio para a Amazônia, sem sustento garantido de igreja alguma. A missão não quis aceitá-lo como missionário oficial, ele veio pela fé. Ele escreveu para alguns amigos, parentes, falou: estou indo, o que eu tenho eu vendi, vou comprar um barco, vou morar dentro desse barco e evangelizar os ribeirinhas à beira de alguns rios ali, afluentes do rio Amazonas. E esse homem, ele morreu com 86 anos de idade. E o funeral dele foi uma festa. Só palavras de louvor, de gratidão, porque ele tocou minha vida, porque ele tocou a vida do outro, ele tocou a vida daquele outro. Ele não discipulou só o Silas Campos, ele evangelizou a Vanja, ele discipulou a Vanja. Depois eu comecei a namorar com ela, ele me pegou, me discipulou. Como é que a gente discipula alguém? Deixa eu falar rapidinho aqui. Nós estamos falando muito em discipular. Você discipula alguém fazendo o que o senhor Ricardo fez comigo. Ele era um homem de 50 anos, eu era um jovem de 19 anos. Demonstrou amor, carinho, interesse pelos meus estudos, meu carro, pela minha vida, meu futebol, e ele demonstrou interesse. Primeiro conversou comigo sobre coisas que eu gosto. E eu estava querendo me preparar para ser pastor. Então ele falou: opa, legal, o que você tem lido? E eu falava para ele o que eu tinha lido, né? E o que Deus tem falado com você ultimamente? Que lições Deus tem te ensinado? A conversa começava a ficar espiritual. Daí ele falava: você aceitaria o desafio de ler esse livro? Eu estou para publicar esse livro, eu queria que você lesse o manuscrito e fizesse algumas correções e desse a sua opinião no final. Ele fazia isso não porque eu era um editor que a Fiel deveria usar, não, eu era um jovem de 19 anos, mas ele queria investir na minha vida, ele queria que eu lesse coisa boa. Daí ele convidava eu e a Vanja para ir na casa dele, ele foi padrinho de casamento nosso. Lua de mel, parte da lua de mel nós passamos na casa dele, com os filhos jogando ping-pong. Ele começou a me ensinar a jogar tênis, ele tentou ensinar. 3 anos, coitado. Ele jogava muito bem. Na faculdade ele jogou tênis. E imagina um cara que joga bem nos Estados Unidos, joga tênis, vai jogar com um brasileiro que nunca jogou. Mas ele fez isso por amor, para investir na minha vida. Daí ele nos ajudou a ir para os Estados Unidos. Ele falou: não te prometo nada, eu só digo o seguinte: enquanto tiver arroz com feijão na minha mesa, vai ter na sua também. Mas eu não garanto nada. Batalha, luta, dá o seu melhor. E se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. Assim que a gente discipula alguém. Daí eu voltei dos Estados Unidos para ajudá-lo, para apoiá-lo no ministério dele. E ele não fez isso só comigo, ele fez isso com o Adalto Lourenço, aquele professor que veio aqui, que hoje viaja o Brasil todo dando palestras em escolas e em igrejas. Ele investiu na igreja do Tiago, ele investiu na vida do Tiago, um jovem que hoje é o editor-chefe da Editora Fiel e está começando um seminário, junto com o Franklin, que é outro teólogo, tem doutorado em teologia, escreveu o primeiro livro de teologia sistemática brasileiro, por brasileiro, esse Franklin, discípulo também do pastor Ricardo Denham. E tinha vários outros homens lá assim. E nós nos reunimos e louvamos a Deus pela vida dele, porque ele investiu em nós. Ele faleceu, foi para a glória, e nós continuamos aqui frutificando, eu abençoando vocês, o Adalto abençoando várias igrejas do Brasil todo, Tiago abençoando muitos pastores e igrejas através da literatura. Isso é discipulado, isso é viver não para si, viver para a glória de Deus. Joga tênis, joga bola, faz isso, viaja, mas sempre com o objetivo primário de levar as pessoas para mais perto de Deus, e não só para ficar se divertindo, não só para ficar
ganhando mais, mas em primeiro lugar o reino de Deus. E esse homem, quando morre, o culto é de adoração e de louvor. A gente chora de saudades, e fica as lembranças. Do cemitério ficou várias rodas de pessoas contando experiências que tiveram com o pastor Ricardo. Foi um momento muito especial. Aqui Jesus fala que nós, discípulos de Cristo, temos uma coisa que os outros não têm. Quando a gente morre, a gente não vai para o cemitério, a gente não vai para a terra, a gente tem vida eterna na presença de Deus. O que é vida eterna? E vida eterna é mais do que vida sem fim. Vida eterna é vida cheia de vida, propósito, realização, alegria. A vida eterna para o cristão, de certa forma, começa já aqui na terra. Para muitos de vocês, quando a gente fala sobre morrer e ir para o céu, para a presença de Deus, alguns de vocês se desligam, falam, morrer, eu sei que é vida eterna, e você não é atraído por essa promessa de vida eterna. Sabe quem é culpado disso? Eu acho que são os artistas medievais, porque eles toda vez que fizeram uma obra de arte, retratando o santo, o discípulo lá no céu, eles retratam o cristão lá no céu como? O cristão lá no céu vestido com um vestido branco, uma bata, um negócio parece de hospital, branco, com uma harpinha na mão, sentado numa nuvem, e com uma asinha efeminada. Então nós, especialmente nós homens, não somos nada atraídos por uma vida tão ridícula e pacata como essa. Que homem que quer se vestir como uma mulher, uma batinha branca, harpinha, sentado numa nuvenzinha com uma asinha efeminada? Que homem que quer isso? Isso não mexe com a gente, isso não atrai a gente. Por isso a gente fala, não, céu não, eu quero ficar aqui na terra, eu gosto de trabalhar, eu gosto de tentar fazer projetos, eu gosto de construir, edificar, eu gosto de errar, acertar, eu gosto de correr atrás do prejuízo. Eu sou homem, eu gosto de ação, atitude. Mas gente, o céu não é nada disso. O céu não é nada disso. Vamos falar do céu um pouquinho, para encerrar essa mensagem. Zóio, coloca a foto aí da Nova Jerusalém. Não sei se dá para ver, está difícil de ver essa foto aí. Era melhor que eu achei. Mas se a gente disser para um jovem aqui hoje à noite, tem 2 jovens dessa igreja que estão indo para Nova York no final do mês. Vão ficar lá uns 7 dias. Eu tenho vontade de ir com eles. Eu não sou jovem, mas eu tenho vontade de ir com eles. Gostoso. Nova York. Por quê? Porque a cidade de Nova York tem muita coisa legal. É uma cidade rica, é uma cidade que tem um lado pobre dela, mas tem muita coisa. Por isso atrai, é chamada a capital do mundo. Atrai gente do mundo inteiro para fazer compras, para ver shows, para ver espetáculos, para andar pelo Central Park de bicicleta. É muito legal. Se eu falasse agora para alguém aqui, para os jovens aqui, eu falar, olha, eu tenho duas passagens de ida e volta, um pacote para Nova York. A maioria vai querer, vai concorrer para ganhar esse pacote e ir com um amigo para Nova York passar uns dias lá. Por quê? Porque a cidade tem muita coisa, é uma cidade atraente, que atrai o turismo. Tem diversão, tem museus, tem muita coisa boa lá. Apocalipse, o livro de Apocalipse, diz que a Nova Jerusalém, a cidade de Deus, é uma cidade não do tamanho de Nova York, mas é uma cidade que tem 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de altura. É um cubo. Eu não sei o que Apocalipse quer dizer com isso, mas o livro de Apocalipse diz que Jesus um dia, ele vai descer e vai trazer na nova terra, na terra reformada e restaurada, toda sem pecado, a Nova Jerusalém vai descer ataviada de Deus como uma noiva e vai pousar aqui. Se a Nova Jerusalém for literalmente esta medida que Jesus deu, aqui nós temos, dá para ver, gente, é o mapa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um pouco maior do que o Brasil. Então você imagina, esse quadrado seria o tamanho da cidade de Deus. Se Nova York é legal, é grande, é uma cidade grande que você quer ir, imagina, Nova York seria um pontinho nesse mapa, mas olha a cidade de Deus, o tamanho dela, cabe muita gente.
Hoje na nossa classe de batismos nós falamos que o céu vai ter tantas pessoas quanto a areia da praia. Mas Jesus fala que o caminho que leva ao céu é estreito e poucos entram por ele. Como que é isso? Eu falei, eu tenho uma teoria. Toda criança que morre na fase da inocência, ela vai para a presença de Deus. Davi falou isso. Davi falou, inspirado por Deus, que meu filho morreu, eu orei para Deus não levá-lo, para Deus curá-lo. Deus, aprove a Deus na sua providência difícil levar meu filho de mim, meu coração está pesado, mas agora que o filho foi, eu sei que ele não pode voltar. Não adianta eu ir em centro espírita tentar falar com ele, não dá, ele não tem comunicação dele comigo, segundo a Bíblia. Mas eu, disse Davi, um dia eu irei até ele. Meu filho está no céu, está na presença de Deus. Quando eu morrer, eu vou chegar lá e eu vou encontrar com ele. Imagina nesse mundo onde se mata tantas crianças, onde há tanto aborto, clandestino, permitido, oficial. Só nos Estados Unidos, até o ano de 1983, já tinham matado mais crianças, abortando-as, do que o holocausto do Hitler. Imagina de lá para cá, se matou muito mais ainda. Aqui no Brasil, o que mata de criança em clínicas clandestinas e pelo governo também, não é brincadeira. E essas crianças, elas estão todas no céu. Nós vamos chegar lá, nós vamos conhecer. Eu fico assim arrepiado de pensar mães que abortaram quando no pecado e são salvas, se arrependem, Deus perdoa, ela vai chegar lá no céu. E um dia na eternidade ela vai encontrar alguém que vai chegar e dar um abraço nela e falar, prazer, eu sou seu filho. No céu serão tantos quanto a areia da praia, são milhões de salvos, e essa cidade cabe muitos milhões de pessoas. É uma cidade não só muito maior do que São Paulo, do que Nova York, mas ela é muito melhor em qualidade, meus irmãos. Por isso que em Romanos 8, Paulo fala, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que está para ser revelada a nós, os discípulos de Cristo. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela, a natureza, foi submetida à futilidade por causa do homem, não por causa da sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão da decadência. O que está falando aqui, meus irmãos, é que toda a natureza, o mundo animal, vegetal e mineral, criado por Deus, geme até agora com dores de parto, aguardando o dia quando eles também serão libertos da maldição do pecado que Deus colocou sobre Adão e sobre a terra. A natureza foi amaldiçoada por causa do homem. Mas aqui o texto fala que a natureza será libertada. Então quer dizer que no céu, nessa cidade maravilhosa de Deus, você talvez vai encontrar o seu cachorro, você vai encontrar o seu gato, você vai encontrar animais, a natureza, está falando o reino, o mundo animal, vegetal e mineral. O céu não é um lugar que você fica na nuvenzinha tocando harpinha, não. Vai ser um mundo perfeito. É o paraíso totalmente restaurado com a presença de Deus. Apocalipse diz que no céu você não vai ficar tocando harpinha. Apocalipse diz que no céu nós vamos adorar a Deus, nós vamos servir a Deus, nós vamos reinar com Deus. A palavra servir e reinar implica atividade. No céu você vai ter atividade. Imagina você reinar, administrar alguma parte do mundo de Deus, da cidade de Deus, você servir o Senhor, num lugar onde Deus é a figura central, num lugar onde Ele é o Rei da Justiça, onde Deus é o Rei dos Reis. Imagina você trabalhar para Deus num mundo, numa cidade perfeita, uma cidade enorme, maravilhosa, aonde não haverá solidão, frustração, tristeza, dor, doença, envelhecimento, cemitério. Imagina você servir a Deus, você reinar com Deus, num lugar onde não há mais pecado, corrupção e impunidade. Imagina no céu, você reinar com Deus, servir a Deus, num lugar onde não há mais terremoto, tsunami, inundação, seca ou geada. Imagina trabalhar com Deus, servir a Deus num lugar onde não há mais separação, divórcio ou traição. Imagina você servir e trabalhar com Deus e morar num lugar, numa cidade onde não haverá mais necessidade de dietas, amém? Não vai precisar mais se preocupar em engordar no céu, então não haverá necessidade mais de dietas, louvado seja Deus. Dá um aleluia para isso aí os gordinhos, vamos lá.
No céu não haverá mais bebedeira, briga, drogas, agressões. No céu não haverá pobreza, dívida, litígio, nem prisões. No céu não entrará inveja, ódio, orgulho, egoísmo, malícia, maldade, fofoca, complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Lá não haverá tentação, imoralidade, idolatria, demônios, diabo e nem a morte. Lá no céu não haverá música, ou melhor, no céu haverá música, haverá adoração, haverá louvor, haverá celebração. No céu haverá cultos, haverá programações, haverá tronos, coroas, galardões, grandes banquetes. No céu, de acordo com a minha Bíblia, diz que haverá amor, amor pleno, alegria, paz, justiça, segurança. Lá haverá novidades, surpresas, prazeres, coisas de tirar o fôlego o tempo todo. Por quê? É a cidade de Deus, é a cidade daquele que criou o quê? O que Deus criou? Deus é um ser patético? Deus é um ser sem graça? Não, Deus que eu conheço, Deus que eu sirvo, que você serve, meu irmão, é o Deus que criou a música, criou o ritmo, a dança, o apetite, a comida saborosa, o perfume das flores, o dia ensolarado, o canto dos pássaros, o mar azul, os peixes coloridos, a praia com areia branca, a brisa refrescante, os coqueiros, a água de coco, a serotonina e outros neurotransmissores do prazer, o sexo, a atração física, o amor, o casamento, a família, as crianças sorridentes que tanto alegram os nossos corações. Lá no céu você vai servir, vai adorar a Deus, e lá haverá trabalho, projetos, realizações e programações. Você vai reinar com Cristo, você vai administrar com Ele essa cidade enorme. E o melhor de tudo, no céu, é a presença do Pai. A presença do Pai. Ele, diz a Bíblia, Ele nos fará conhecer, o Pai nos fará conhecer a vereda da vida, a alegria plena da sua presença, eterno prazer à sua mão direita. Salmo 16:11. Ele nos revelará a incomparável riqueza da sua graça. Eu digo para vocês, é uma frase que eu gosto muito: a menor festa no céu faz com que a maior festa aqui na terra pareça-se com um velório. Céu, isso que eu acabei de falar, é o que Deus promete para os seus discípulos. É o que Deus promete para os seus discípulos. Nesta vida Jesus promete uma grande e nova família. Nesta vida Jesus promete para os seus discípulos a presença do Espírito Santo. Nesta vida Jesus promete perseguição. Nesta vida, ou na vida por vir, Jesus promete a vida eterna, o reino de Deus, a presença inseparável do próprio Deus. Muito bom, para seguir a Jesus, ser um discípulo dele, você precisa abrir mão de muita coisa. Se necessário, abrir mão de bens, seus direitos familiares. Em outras palavras, o discípulo precisa estar disposto para colocar Jesus Cristo e o seu reino em primeiro lugar. Mas, o que é que o discípulo ganha? João Calvino falou o seguinte: por causa de Jesus Cristo, eu abri mão de tudo, e em Jesus Cristo eu encontrei muito mais do que o tudo que eu deixei. Por causa de Jesus Cristo, esse cristão do passado, por causa de Jesus Cristo eu abri mão de tudo, mas em Cristo eu encontrei mais do que tudo. Esse é o Evangelho. O custo é tudo, a recompensa é mais do que tudo. Lutero falou o seguinte: a religião que não dá nada, não custa nada e não sofre nada, não vale nada. A religião que não dá nada, não custa nada, não sofre nada e não vale nada. Discipulado é difícil, custa tudo, mas vale a pena. Vale a pena. Jesus disse a todos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, diariamente tome a sua cruz e me siga. A maioria de vocês já aceitou esse convite de Cristo, mas aqui entre nós tem alguns de vocês que ainda não aceitaram esse desafio do Senhor Jesus. E você hoje está aqui na presença de Jesus, na presença da família dele, nessa igreja. E nós queremos, em nome de Jesus, convidar você: aceite, venha conosco, seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente, vamos juntos seguir a Jesus. Vai ter perseguição, mas você já tem uma família grande, nova, maravilhosa. Venha para Jesus, faça parte dessa família. Você tem a promessa da vida eterna, o Espírito Santo. Venha fazer parte dessa família. Nessa semana nós vamos começar as células. Talvez um bom começo para você começar a se entrosar com a nossa família seria participando de uma das células. Nós vamos ter um batismo agora, mais quase 18, 20 pessoas vão se batizar
no começo de setembro. Quem sabe você é uma das pessoas para fazer parte da próxima classe. Algumas pessoas já deram nome, falaram, eu vou fazer parte da próxima classe. Quem sabe você fala, pastor, eu quero fazer a classe preparatória para batismos, eu quero me entrosar nessa igreja. Outra palavra, talvez tenha aqui, entre nós, alguém que já é discípulo de Cristo, mas deu alguns passos para trás, e se alargou, está distante, está frio na fé, e Deus te trouxe aqui hoje para falar para você, volte para a sua família, volte para a sua posição de discipulado, volte a viver para a minha glória. Não importa o que você fez, não interessa com quem você andou, volte-se para o Pai, volte-se para Jesus Cristo, teu Salvador, e Ele te acolherá através da sua família. Nós temos restaurado, nós temos reconciliado várias pessoas à igreja de Cristo, através da nossa igreja, pessoas que andaram com Cristo, depois caíram em algum pecado, se afastaram. Quem sabe é o teu dia de se voltar para Deus, se voltar para a família de Deus. Vai ser uma alegria te abraçar e voltar a viver o Evangelho com você. Esses são os nossos desafios. Eu vou pedir que nessa última música, os líderes de células e vice-líderes venham aqui à frente para esta oração após a mensagem. E eu quero que você venha aqui à frente para que a igreja veja você, ore por você. E aquela pessoa que não tem célula nenhuma fala, eu conheço esse líder, eu vou tentar ir na célula dele nessa terça-feira. Por favor, líderes, levantem-se, igreja pode ficar em pé. Líderes, venham aqui para frente, vamos. Irmãos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. O teu desafio, Senhor, é tão simples, até uma criança consegue entender. Senhor, ajuda-nos, Pai, não só a entender, mas ajuda-nos, Pai, a atender. Senhor, que o teu Espírito possa estar tocando os corações, aqueles que já estão andando nos teus caminhos, que eles possam serem fortalecidos, Pai, a perseverar. Aqueles que, Senhor, ainda não são teus discípulos, que eles possam ouvir hoje, Senhor, como já ouviram, o convite do Senhor Jesus Cristo, dizendo a todos, vinde a mim, e que nós possamos, Senhor, ver várias pessoas se inscrevendo para essa próxima classe, Senhor, se preparando para te obedecer na sua primeira ou segunda ordem. A primeira é arrependimento, a segunda é batismo. Que nós possamos ver várias pessoas, Pai, deixando o seu compromisso com o mundo, com o pecado e com si mesmo, para receber a Ti de todo o coração e começar a andar o caminho do Evangelho com a Tua igreja. Querido Deus, aqueles que estão afastados, frios, aqueles que estão, Senhor, adoecidos espiritualmente, tem misericórdia, Pai. Eu já estive lá, eu sei como que é horrível, Senhor. Tem misericórdia, restaura pelo Teu poder, pela Tua graça. Não permita que ninguém saia daqui hoje, Senhor, vazio, ou como entrou, mas saia daqui aquecido pela presença do Teu Santo Espírito e pela verdade que ouviu. Em nome de Jesus, Pai, nós assim Te louvamos e Te adoramos. Amém, amém. Igreja, esses são os líderes da nossa igreja. Terça-feira, espalhado por essa cidade, nós temos vários núcleos, casas, onde as pessoas se aglomeram em grupos de 10, 12, 15, 20 pessoas, e ali tem um encontro informal. Um encontro é como que uma visita. A dona da casa, o dono da casa, eles preparam um lugar onde tem mais espaço, colocam um círculo de cadeira, todo mundo chega, pode ir de bermuda, pode ir de camiseta, pode ir à vontade, chinelo havaiana, chinelo que não é havaiana, aquele mais baratinho, não tem problema, e cada um traz uma comidinha, uma coisa assim. Às vezes não tem comidinha, outras tem, e a gente daí senta e a gente lê uma passagem da Bíblia, a gente ora, a gente conversa, a gente troca as bênçãos, troca as lutas, os problemas, uma hora pelo outro, depois a gente come alguma coisa, bate um papo e volta para casa abençoado, encorajado. Sabe, alguns de vocês estão sofrendo, e você não pode sofrer sozinho, você precisa do apoio dos irmãos. Deus quer te abraçar, Deus quer enxugar tua lágrima, Deus quer te dar um ombro amigo. Mas Deus é Espírito e Ele faz isso através da sua igreja. Por isso que Jesus falou, quem der um copo d'água para um dos pequeninos, está dando para mim. Então a igreja, ela ministra, Jesus Cristo ministra a sua vida através de homens, através de cristãos imperfeitos como eu, como você. Então nessa terça-feira nós queremos um grande começo. Se você que não está participando de célula alguma, olha aqui, entre esses tantos aqui, acho que tem 30 pessoas aqui ou 40, olha para eles, talvez tenha alguém que você fala,
Eu conheço o Jurandir, então depois do culto você procura o Jurandir, onde que é a sua célula? Eu quero participar da sua célula. Ou o Mendonça, ou a irmã Cida, ou a Jô, e fala, eu quero participar da sua célula, eu quero ver. Você faz o seguinte, faz um shoppingzinho, vai numa célula, depois vai na outra, vê onde você se adequa mais, onde você se encaixa mais, né? E fica lá, tá bom? E nós vamos a gente tem essas células, esses encontros até final do mês de novembro, e é bênção para a igreja, e quem tem sido abençoado pela célula aqui, diga glória a Deus. Aí você não pode não pode ficar fora, faz parte desse grupo. No meio da semana, materialismo, competição, trabalho, preocupações, tristezas, a célula é um oásis da igreja no meio da semana, amém? Amém, vamos lá. Vocês podem se assentar. Uma salva de palmas a esses servos de Deus que nos ajudam a pastorear esta grande igreja. E nós vamos orar agora pela nossa semana. Por isso eu convido você agora a abraçar o seu marido, sua esposa, filho, filha. E nós vamos orar ao Senhor, clamando pela nossa semana. Senhor nosso Deus, enquanto, ó Deus, aguardamos a bendita manifestação do nosso Senhor Jesus, enquanto, Senhor, aguardamos o dia em que viveremos na Tua presença, na Jerusalém Celestial, ó Deus, nos dê forças, ó Pai, para encararmos esse mundo. Nos dê, ó Deus, fé no Senhor Jesus, para encararmos as lutas. Nos sustenta, ó Deus, aqui está o Teu povo, e nós clamamos, ó Deus, pela nossa semana. Senhor, nos cerque, nos envolva com o Teu amor, ó Deus, nos leve na graça de Jesus Cristo, e nos acompanhe, ó Deus, na comunhão do Teu Santo Espírito. Essa é a oração da Tua igreja, e toda a igreja diga amém. A todos vocês uma boa semana, Deus os abençoe, nos abençoe, em nome de Jesus.